Boa tarde. Hoje, terça-feira, mais uma tarde de junho para a gente conversar sobre cachaças e outros que tais. Hoje nós vamos falar sobre cachaça e vinho. Eu abri essa live hoje, vocês estão vendo aí vários passarinhos com a tia à minha frente. Acabei de receber essas cachaças da Cris a mim. Quero agradecer a Cris e toda a família Thier por esse carinho, né? Muito bacana, gostei demais. Hoje eu vou experimentar, eu já tinha experimentado a prata, hoje eu vou experimentar aqui a Thier Ouro, armazenada em barris de carvalho. E o meu papo hoje vai ser com o Pedro Luz. Pedro Luz é o sommelier, o gerente, diretor da Dieb, importadora de vinhos. Trabalha muito com vinho português e vamos entender um pouco dessa dinâmica do vinho, esse mundo diferente e ver onde que ele se entrelaçam o vinho e a cachaça. Né? Vamos chamar o Pedro, ele já está por aí, já chegou aí, vamos chamar o Pedro para um bate-papo e entender um pouco. Rapaz, chegou chegando com tudo. Boa O tarde. cara não é fraco, não. Eu tava com meus Eu, passarinhos. Tava com os eu passarinhos ali na aqui. frente, agora eu tô com o passarinho ali atrás, ó. Recebi um monte Ah, de garrafinhas de eu tava mimos da tentando aqui tia. disfarçar, assim, deixa eu beber aqui um pouquinho antes de entrar na live, mas você me pegou. Pô, peguei na hora errada. Putz. E aí, Pedrão, Desliga, como é que você tá? corta esse negócio aí, vamos começar de novo. Não, Pô, pior que ao brincadeira. vivo, como diz o Faustão, ô louco meu, ao vivo não tem jeito. Não dá mais hipótese, né? Não tem como cortar, não. Pedrão, saudade Maravilha, de você, tô cara. Antes de bem. mais nada, E faz tempo você? que a gente não se vê. Pois é, que a gente não bebe um vinho ou uma cachaçinha, É, a né? gente só se encontrava em eventos, né? A gente estava E o pior meio que distante. somos vizinhos, né? Rapaz, Somos moramos vizinhos e não se acho que vê. talvez umas 3, 4 quadras e nunca vi você andando de sunguinha na Imagina. praia. É Né? O difícil. pessoal já ouviu falar, você com os cachorrinhos andando com o cachorro de sunguinha na praia e tal. Mas eu nunca vi, não, cara. Deve ser a coisa mais ridícula do mundo, mas tudo bem. Isso é tudo, as más línguas que falam isso aí. É, as más línguas, eu sei quem são as más línguas. E o rebento como Pois é, tá? amigo. Tá bem, tá grandão, tá correndo tudo aí. Já tá Já tá um aprontando. homenzinho. Daqui a pouquinho já pede para sair de casa já. Já daqui a pouco você põe ele pra fora de Já casa, né? era. É, o moleque daqui a pouco ele Rapaz, tá aprontando. cresce muito rápido, viu, Raimundo? É, Tá não, tem bagunçando que tudo aí aproveitar, já. cara. Bagunçando aí tudo. Vou encher aqui a minha taça porque está meio vazia. Quer dizer, é meio É, vazia ou meio cheia? tá mais ou menos meia boca, como diz aqui na Bahia. A Fica minha tá meio aqui, ó, cara. boca. Ó, uma Maravilha, taça maravilha. bonita. Hoje eu vou fazer Um brinde aí. um Um brinde, brinde. um brinde alcoólico, enalcoólico. Antes de mais nada, eu vou deixar claro, eu sempre deixo claro aqui para as pessoas que nos assistem e que nos assistirão, que nós não estamos fazendo apologia ao uso da bebida alcoólica. Não. Nós estamos falando aqui de bebida alcoólica no consumo social, socialmente aceito, né, de uma Responsável, forma né? De responsável. forma responsável. Então, para depois ninguém não vir encher meu saco, que já encheram algumas vezes, parado de um tempo para cá, de me encher o saco, eu fico falando de cachaça, que fico incentivando as pessoas, longe de mim incentivar É alguém. verdade. Pedrão, como é que está você Dizer, nesse estou momento bem. de pandemia, Maravilha. a Dieb? Tentando nos reinventar, né? Aprendendo a cada dia a lidar com o novo mercado, né? Ou com esta nova fase do mercado. E é isso mesmo, né? Acho que é aquilo que a gente pode fazer, é tentar não parar as atividades e cada vez estudar mais, cada vez aprender mais e cada vez levar mais conhecimento para as pessoas, né? Ou essa troca de conhecimento, que acho que é isso que esta pandemia nos deu a oportunidade de fazer, porque no dia a dia normal, vamos chamar o normal e o anormal, acho que o novo normal é este agora, né? Mas antes da pandemia a gente achava que não tinha tempo para fazer tudo, né?
E hoje a gente não aproveita o tempo que a gente tem. Então acho que a pandemia, ao fundo, veio trazer colocar algumas coisas nos pontos, né, no seu lugar, e assim, olha, o que é que custa a gente se encontrar e fazer umas lives, fazer uns conhecimentos, estudar um pouquinho, colocar o nosso eu, né, em primeiro lugar também. E é isso que eu tenho feito. É isso. Eu estou trabalhando, tá? Não parei. Inicialmente, sim, no primeiro mês fiquei mais resguardo, mas depois, obrigatoriamente, tive que começar a ir para a rua, claro, com as devidas precauções, tentando sempre evitar pessoas e etc. Mas a gente não parou, tá? De todos. A gente lançou a nossa página online de venda, algo que a gente não tinha, a gente não vendia à pessoa física, éramos exclusivamente dedicados a pessoa jurídica, mais direcionados ao on-trade, né? Restaurantes, lojas especializadas, e a gente sofreu um baque muito grande porque trabalhamos, na verdade, né? Com 95% dos nossos clientes são restaurantes, né? Assim como você, e acontece que A receita foi lá pro pé, né? não, parou. Até porque, se a gente pensar bem, né, o que é que aconteceu? A gente vem de dezembro e janeiro, que são 2 meses que são relativamente fortes aqui para a gente, né, que é a época alta. Fevereiro já não é, porque fevereiro teve o carnaval a meio do mês, ou seja, os primeiros 15 dias as pessoas já não estavam consumindo de restaurantes, né, estavam se preparando para os restaurantes. E depois veio a pandemia início de março. Então estamos aí a falar de fevereiro, março, abril, maio, junho, já vamos em meio de junho, já para julho e as coisas ainda não reabriram. Estamos a falar aqui de 6 meses praticamente parados, né? Então isso nos levou a gente buscar uma outra forma de atender o nosso cliente, que foi a venda à pessoa física através da nossa página online, né? A gente não tinha essa página ativada, a página de loja. E aí estamos assim, talvez tenha sido algo que veio para ficar, né? A gente descobriu que é um mercado muito interessante, as pessoas estão muito buscando vinho para casa, né? As pessoas estão consumindo muito em casa, obviamente pela situação, mas acredito que isso vai continuar. Claro que as pessoas não vão deixar de ir a restaurantes, obviamente, mas acredito que as pessoas se descobriram que estar em casa também é legal. É bacana, né? É gostoso ficar em casa. É bacana. A gente não percebia isso, né? A gente Não. achava que a rua era legal, em casa é bacana, você tem tudo que você precisa dentro de casa, e isso agregado à segurança, né? Você tem a sua segurança ali, é mais tranquilo, e as pessoas se acostumam ao bom. E a questão, a gente também não tinha essa história de página de loja virtual. Nossos clientes também eram on-trade, e a gente está se reinventando, aprendendo de verdade, né? Como a gente lida com isso, porque é um outro negócio. É um processo. É outro negócio que a gente tem que reaprender, e agora engajar e ir embora com isso, porque é o novo. É verdade. É um processo, Raimundo, porque, de fato, quando a gente prepara o nosso operacional para trabalhar, né, com pessoa jurídica, acaba que a gente tem umas certas regras, né? Sejam elas de preço, sejam elas de entrega, de faturamento e etc. Né? Quando a gente trabalha com pessoa física, é totalmente o contrário. Depois temos ainda outra variante aí, que são as ofertas hoje em dia pela internet, né? Nós estamos começando agora nesse meio, porém a gente tem grandes players há alguns anos e que saíram bem na frente, né? Então a gente não consegue lutar com essas empresas, também não nos cabe a nós lutar, e sim complementar e fazer o nosso trabalho dia a dia e cativando os clientes com o nosso atendimento, com o nosso conhecimento, porque vinho e cachaça, quem distribui tem. Agora, aquilo que nós temos, aquilo que você tem é o carisma, aquilo que você tem é um conhecimento que poucas pessoas têm, que nos fazem transformar a cachaça em mais do que aquela bebida pré-conceituada, né? que a gente tem. E eu aprendo muito a ver os seus vídeos, os seus posts, e pessoalmente com os drinks que você faz, que a gente sai fora desse mundo da cachaça de baixo nível,
por uma Outra, cachaça assim, eletrizada, eu né? vou ficar mais gordinho do que eu já sou, hein? Não, mas é verdade, é A verdade. gente A tem, gente tem que dar os louros a quem merece. a gente tem que se reinventar, cara. Eu acho. É porque eu nunca tive comigo que eu estava vendendo um produto cachaça. Uhum. Eu vendo um prazer, eu vendo uma satisfação. Então, você não compra um produto vinho, você compra um produto, algo que lhe dê prazer, algo que lhe dê satisfação, algo que Uma lhe experiência, remeta, né? ou lhe remeta a um passado que você já teve essa oportunidade. Então, nós somos contadores de história. Sim, Então, a gente tem que é verdade. entender de verdade, por isso que a gente atende o cliente de uma forma especial, porque a gente quer entender dele o que ele precisa. A É, partir do momento que a gente identifica o que ele verdadeiramente precisa, cara, a gente não vende nada. o cliente compra, né? Ele, E fica. ele vai. E assim, ele fica cativo, ele vira um advogado seu. Ele fala, É não, verdade. só aquele cara sabe o que eu quero. Só o Pedro sabe o que eu quero do meu vinho. Ele Tipo, entende aquilo é, que ele me oferece, é aquilo que eu quero. na É realidade não verdade. é. Ele sabe o que ele quer e a gente simplesmente conseguiu entrar na sintonia. Mas sabe o que é isso, Raimundo? É, assim, é tudo uma história, né? A história que a gente conhece da bebida que a gente representa, do produtor, né? Daquela marca. E quando a gente passa essa história e o cliente compra essa história, quando ele degusta o produto, ele não está simplesmente bebendo aquilo que a gente vendeu. Ele está bebendo uma história, ele entra no meio dessa bebida e começa a entender o que é que aconteceu, né? Seja a produção, de onde vem, como foi feito e etc. Tudo isso aí acaba que vai para a taça, né? Vai para a taça da cachaça, para a taça do vinho e acaba que a pessoa, ao degustar, ela para pensar. Que talvez este seja o grande segredo hoje em dia e que muita gente não se percebeu ainda. Quando a gente bebe ou quando a gente come alguma coisa especial, a gente deve pensar, a gente deve parar e tentar entender aquilo que estamos a fazer, né? Não simplesmente derramar para É, dentro, né? Beber por osmose, mas sim pensar, como é que este vinho foi feito, de onde é que ele vem, quais são as características daquele lugar, o que é que o produtor quis, o que é que ele pensou. Deixa-me tentar ver se eu consigo entender isso aqui, né? E aí a bebida passa a ser bem mais gostosa, né? se, tem um camarada que eu gosto dele e ele tem uma frase que me marcou de uma forma assim, meio que indelével, que é o dono da Cacau Show. E quando ele falou aquela frase, bicho, sabe aquela coisa que liga o trick assim, fala, puta, sou eu, velho. Somos nós que entendemos, né? Sou eu porque eu ouvi naquele momento, mas vou falar essa frase e você vai dizer, puta, sou eu, Raimundo, não é você. Ele falava assim, as pessoas até comem o meu chocolate, mas eu não vendo chocolate. Eu vendo sonho, eu vendo prazer, eu vendo emoção, eu vendo sensação. Elas consomem como chocolate, mas o que eu vendo não é nada de chocolate. É exatamente isso que a gente vende. Você não vende vinho. Você vende Isso prazer, é você vende verdade. emoção, você vende A gente história. vendo uma história, uma experiência, um outro contato que a pessoa não tem se ela for na prateleira pegar, simplesmente pegar e levar para casa. Né? Isso a gente não vende. Ela não acha numa prateleira. Infelizmente não tem muitos Pedros Luz aí nas lojas vendendo, oferecendo vinho de uma forma assertiva, né? Às Não, vezes um tem. cliente meu me falou assim, Raimundo, você parece médico, cara. Eu falei, por quê? Você fica perguntando as coisas antes eu falei, eu quero entender você, cara. Eu preciso entender. Eu te sugeri alguma coisa, porque o gosto, o sabor é muito pessoal. Cada um tem o seu, igual as digitais. É Então a verdade. gente precisa entender mais ou menos o que você gosta, o que o seu paladar predomina para a gente identificar uma bebida que seja um pouquinho mais parecido com aquilo que você vai gostar. A nossa margem de erro diminui. Fala, pô, você fica É parecendo verdade. médico, o médico fica perguntando um monte de coisa antes da gente ser verdadeiramente atendido. Eu falei, mas é assim que se faz. Né? E o vinho é a mesma Com coisa. certeza.
É isso mesmo. Se a gente não conseguir entender o que é que adianta a gente tentar empurrar alguma coisa que o cliente não vai gostar, né? É tão mais fácil a gente tentar entender o gosto e depois selecionar aquilo que a gente tem e se encaixar no cliente do que o contrário, e a gente arrisca-se a perder um cliente, né? Pode acertar? Pode, né? Pode acertar. Porém, a gente fica num risco maior, né? E quando a gente realmente entende o cliente, fica muito, muito fácil, muito simples de se vender qualquer tipo de bebida. Porque você há de concordar comigo, até se não concordar, você vai tomar porrada. Não tem coisa melhor do que você abrir seu WhatsApp e ter um cliente e falar assim, cara, fantástico aquilo que você me identificou. Isso é do caralho. Eu quero outro desse aí, velho. Ou então, agora é você que manda. Eu quero que você mande o que você tiver. O que você quiser. O que Isso você tem achar que é preço? bom, manda aí. Não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem. Porque esse cara, ele vai falar assim, velho, como as pessoas chegam e falam pra mim, e eu não gosto, fica até encabulado, apesar de eu não ser um cara envergonhado. Mas os caras falam, esse cara sabe tudo de cachaça. Eu falo, não sei de cachaça, eu sei de você. De cachaça eu sei um pouquinho, mas de você eu sei mais do que de sua mulher. Porque a gente termina sabendo o que o cara gosta. Né? Então aí você vira ídolo. Né? Você não recebe? Recebe ligação todo dia. É verdade. Isso aí é incrível, esse retorno que a gente tem do cliente, né? Está vendo aqui uma mensagem aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver perguntas aí sobre cachaça... Mano, tem um sinalzinho de interrogação aí embaixo. Só digitar no sinal de interrogação que a gente faz as perguntas. Que é difícil a gente ficar lendo, essa zorra fica subindo e descendo. E aí não dá para ver. Aí, fiquem à vontade. Pedrão, quem vai te perguntar sou eu, a primeira coisa que eu vou fazer. Como começou, é a pergunta que eu faço para todo mundo, porque é chavão, você pode ter respondido em outro lugar, mas não respondeu para mim, eu não sei. Como começou esse tesão de Pedro Lúcio pela essa arte da enologia? Do cara que gosta de viver bebendo vinho. Porque tem muita gente que te inveja, acha que é fácil. É só bebe. Eu queria ser que não esse cara. Todo dia ele toma um vinho diferente, ele feliz pra caralho, só festa. Não sabe os tombos que leva, né? Não sabe as porradas e o quanto estudou. Mas enfim, como começou essa ideia do Pedro? Falou assim, eu gosto de vinho, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso, eu acho que isso é um caminho bacana. Foi engraçado, viu, Raimundo? Porque assim, começou há uns anos atrás, em 2005, tá? Eu morava em Londres, na altura. Um pouquinho antes, em Portugal, é tradição, é normal, é cultura. O vinho faz parte do nosso dia-a-dia. Não existe uma mesa sem vinho. Né? Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. É só olhar para a Europa, principalmente. Né? O velho não mundo, só Portugal, como Espanha, o velho mundo, de uma forma geral. Então, o vinho sempre esteve muito presente na vida, no dia-a-dia, tá? Mas até aí nada de especial, tá? Nas férias de verão, eu costumava trabalhar em restaurantes, tá? Como barman ou como garçom, porque para tentar juntar nas férias da escola, tá? Nas férias de verão da escola. Isso quando era adolescente. E Portugal é um país que depende muito, e a minha cidade principalmente, depende muito do turismo, depende muito da arte do servir, tá? É uma cidade costeira, litoral, que só funciona naqueles meses de verão. Só funciona, quer dizer, o pico onde entra o dinheiro na cidade é nesses meses. Então, acaba que a população toda se volta ao turismo e se adapta, acho que a necessidade nos obriga a aprender a atender bem, tá? A conseguir ser cordial e etc. Então, isso é uma arte. Isso é uma arte, não é para todo mundo, não. Isso aí, a arte de servir não é para todo mundo, não. Não é à toa, Raimundo, que Portugal é um dos países com melhor escola hoteleira, né, turística do mundo. Porque lá se aprende quando a gente quando a gente estuda turismo e hotelaria, é faculdade, tá? São 4 anos, são 5 anos de escola para aprender a servir, tá? Então isso é uma faculdade, é uma universidade. Então aí começou, tá? Quando eu fui morar para a Inglaterra,
eu fui e a necessidade me obrigou a ir trabalhar, obviamente. Eu precisava de me sustentar lá. Eu estudava e trabalhava muito, trabalhei em bares e restaurantes e etc. E ali eu percebi que eu já estava muito mais avançado que os meus colegas, porque já tinha alguma bagagem, apesar de nunca ter trabalhado como profissional dessa área a tempo inteiro, né? Era apenas, a minha mãe teve um bar, um barzinho, um restaurante, ela está aqui na live, onde ela servia, eu lá servia também lá no café, né? No restaurantezinho. Trabalhei também em pizzaria em Portugal, etc. E acabou que já tinha algum conhecimento. Em Londres comecei a trabalhar numa rede muito grande de restaurantes, tá? A maior rede de restaurantes que lá existia, e ali cheguei a uma certa altura, cheguei a uma posição que era Front of House Trainer, que era treinador de frente de casa. O que é que um treinador de frente de casa faz? Treina todos os setores de atendimento, sejam eles recepção, seja bar, seja garçons, seja sommeliers, seja maîtres, seja gerentes, tudo o que tem a ver com atendimento, eu dava treinamento para esse pessoal, tá? Fui gerente dessa empresa e aí eu comecei a ter treinamento de vinho mais direcionado. Foi o meu primeiro curso de sommelier, foi aí, tá? Então isto foi lá em 2005, a minha primeira formação como sommelier. Desde então eu descobri que eu gostava muito dessa questão do vinho, porque eu achava que conhecia vinho, mas na verdade eu conhecia vinho português. Conhecia nada. Eu conhecia um pouquinho de vinho português, que eu achava que o vinho português era só aquilo que existia e acabou. Quando a gente chega a um país que não tem tradição produtora e que se vende tudo, né? Como aqui no Brasil, a gente aqui no Brasil, apesar do Brasil produzir vinho, aqui no Brasil vende-se muito vinho do Chile, de Portugal, da Argentina e etc. Os países que não têm tradição acabam que são os melhores países para a gente aprender sobre essa atividade, porque existe uma globalização maior. Porque em Portugal a gente não consegue ter acesso fácil a vinho chileno, a vinho francês, a vinho italiano, a vinho Ninguém americano. vai dar valor, o português não vai dar valor, viu, chileno, caceta, mas dá licença. Então, isso para mim, eu acho que foi um marco que foi aí. Entretanto, em 2009, eu vim para o Brasil, vim montar restaurantes, tá? Eu tive uma rede de restaurantes aqui, que era o All Saints, não sei se você se recorda. Aqui em Vilas, né? Era aqui em Vilas, tive dois aqui em Vilas, o All Saints Mediterrâneo, o All Saints Contemporâneo, pizzaria, e depois tínhamos o All Saints... Nunca consegui vender uma garrafa de cachaça lá naquela porra daquele All Saints. Não era fácil, não era fácil. Mas é porque a gente tínhamos pouco conhecimento. Se fosse hoje em dia era mais fácil. Entretanto, ali eu era também sommelier do restaurante, era eu que fazia as cartas e comecei a estudar novamente mais, comecei a fazer outros cursos, comecei a voltar para o mundo do vinho e recebi uma proposta na altura para fazer distribuição de uma vinícola brasileira de Santa Catarina, Világio Grande. Comecei a fazer representação deles antes da Dieb, tá? Antes de ter a Dieb. Comecei a fazer essa distribuição. Fui representante também de uma importadora do Rio de Janeiro, que é a Wine Mais, também aqui. Entretanto, conheci os meus atuais sócios e montámos o projeto da Dieb. Tá? A Dieb nasceu em 2015, 2014 para 2015. A importação foi em 2014, mas demos o arranque em 2015. E aí foi, e aí começámos. Em 2016 eu saí da sociedade dos restaurantes e me dediquei 100% ao vinho, estudando mais, me dedicando mais. Vi uma grande oportunidade, porque ainda se fazia muito pouco, ainda se faz muito pouco pelo vinho. Claro que já existe um grande avanço, se a gente pensar nos últimos 10 anos, eu estou aqui há 11, como o mercado de vinho era aqui na Bahia, hoje em dia é totalmente diferente, né? E evoluiu muito. Isso é muito bom e tem muito para evoluir ainda. Ainda somos muito poucos profissionais a trabalhar aqui na região. Acredito que ainda vamos crescer bastante. E aí foi. E então a Diebo está com 5, 6 anos de mercado, fazer esse trabalho aí de formiguinha. Não trabalhamos só com vinhos portugueses, trabalhamos com a importação de Portugal e do Chile e temos também uma representação de uma vinícola brasileira que é a Via Piana, lá do Rio Grande do Sul. Vinícius aí, boa tarde, dando um abraço aí para a gente. E assim vai. E já trabalhámos com vinho argentino, entretanto parámos, estamos voltando agora novamente também com vinho argentino com projeto. Vamos ver, né, como é que o mercado agora vai reagir para a gente conseguir trazer
um pouco mais de vinhos e de diversificação. Como que você acha que vai ser esse novo para o seu mercado de vinho? As pessoas vão valorizar muito mais o produto local, né, o nacional, ou não? Assim, então, Você Romero, torce assim, para que não, né? eu Lógico que se acredito, importa. não, assim, eu acredito que sim, tá? E eu espero que sim. Eu, sinceramente, não porque eu sou representante também de uma vinícola brasileira, mas eu como representante de vinhos nacionais, eu acredito, de vinhos internacionais, né, importados, eu acredito que o mercado do vinho irá crescer muito mais quando o brasileiro descobrir o mercado do vinho brasileiro. Tá? É aquela questão, quanto mais pessoas bebendo vinho, mais pessoas vão beber vinho. Tá? Sim, sem dúvida. Então eu acredito que o vinho brasileiro tem que ser mais divulgado. Eu pessoalmente sou apaixonado pelo vinho brasileiro. Tá? Tem vinhos brasileiros de norte a sul do Brasil fantásticos. Acho que as pessoas devem quebrar esse preconceito que têm com o vinho nacional. Existem vinhos maravilhosos. Eu vou lhe dizer uma coisa, em Portugal, que é um grande produtor de vinho e um grande consumidor de vinho, existem vinhos muito bons, mas também existem vinhos muito ruins. Então isso é em todo o mercado que vai existir. Então Lógico, sem dúvida. Né? E as pessoas se apegam aqui no Brasil a alguma coisa que tomaram que não era tão boa e tomaram aquilo como uma verdade absoluta. E não existe isso. Tá? As pessoas têm que saber que o Brasil produz vinhos maravilhosos. Então, sim, eu acredito que depois desta pandemia, principalmente porque as importações estão cada vez mais caras, a gente olha o dólar, olha o euro, apesar de ter caído agora um pouco, ainda está muito alto, então fica difícil a gente ser competitivo em termos de preços com o vinho importado, e então a gente eu acredito que um futuro próximo seja um direcionamento para o vinho nacional, vinhos brasileiros, de todas as faixas, né? Tanto os de entrada quanto os premium, porque a gente consegue hoje ter vinhos muito bons com custo-benefício já bem bacana aqui no Brasil. Eles têm um amigo em comum, eu vou citar ele logo de arrasto, porque o Eduardo Mateus, que faz um trabalho danado com vinhos nacionais, brasileiros, ele vai lá buscar, ele vai nas vinícolas, é um cara inquieto, ele está acreditando muito forte nesse mercado. Tem o pessoal da Miolo aqui no Nordeste também, né? Sim, da Rio Sol, O Guido é um cara muito estudioso. Sim. Então, eu adoro esses dois caras aí. Tanto o Guido quanto o Eduardo. Assim, é uma coisa que eu acho bacana dentro do mercado do vinho. Eu transito bem, porque eu conheço, ele termina conhecendo muita gente através dos eventos. Vocês, independente da concorrência, né? São empresas correlatas e todo mundo buscando o seu lugar ao sol. Todos se dão bem, todos vivem e transitam de uma forma amistosa. Coisa de uma forma geral, da cachaça. Existe o respeito, né? Existe o respeito em termos de marcas, né? Então, este é mais específico com a marca. São coisas de, como diriam os ingleses, são coisas de cavalheiros. É verdade. É no fio de bigode aqui, ó. Sabe, você não pode, você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que respeitá-la. Tem que respeitá-la. Então, sabe? Isso é uma coisa que eu respeito muito, aqueles caras que começaram há uns anos atrás, quando era bem mais difícil vender vinho, né? Como o Mauro, como o João de Vinharia, sei lá, o próprio Eduardo, né? Pessoas que estão há mais anos no mercado do que eu. Eu tenho que tirar o meu chapéu para essas pessoas, porque não é fácil, tá? Não é fácil a gente lutar contra preconceito, contra vinhos, contra um produto que ainda não é cultural, ou não era, hoje em dia eu acredito que já faça parte, hoje com a informação que as pessoas têm, ser tão rápida essa informação, acaba que todo mundo sabe o que é um vinho, sabe o que é uma cachaça, então as pessoas já querem consumir, né? Então, mas lá atrás não era assim. Era um preconceito que vinho bom era vinho caro, ou para tomar um vinho bom tinha que ser muito caro, ou porque tinha que ser, entendeu? Então isso era bem difícil. Então assim, eu fiz um trabalho de persistência muito, muito interessante, né? Eu não vou dizer nem só o vinho ou a cachaça. O produto nacional,
o brasileiro tem um grande problema. Eu não sei falar se o português também tem isso, porque eu não vivo lá. Eu não sei como funciona. Talvez você possa me ajudar nesse sentido. O brasileiro tem muito síndrome do cachorro vira-lata. O que é do outro é melhor, o que vem de fora é melhor. E muitas vezes o que vem de fora é o pior. Verdade, Se você for olhar sim. na linha das bebidas, se você vai pegar a linha das vodkas, não são todas que são as melhores. Os caras se atentam a algumas vodkas de mercado que não são as melhores. Se você vai pegar os gins, também não são os melhores. Então a gente termina consumindo algo que não é o suprassumo da coisa lá fora, e a gente fala, não, porque é importado. E por ignorância, né, a real colocação da palavra, que é ignorância, o cara não abre mão para consumir um produto local. Um produto tem uma frase, Raimundo, que eu me lembro assim, ó, uma propaganda de televisão que eu era criança, nem sei quantos eu tinha, eu acho que foi desde que eu comecei a lembrar de ter memória, que era o seguinte, passava todos os dias na televisão, que era, o que é nacional é bom. Tá? O que é nacional é bom. Lá em Portugal, isso. Em Portugal, isso em Portugal. Isso é algo que sempre passou. Era uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. O que é nacional é bom. Tá? E é verdade. Né? Se a gente não consome aquilo que é nacional, como é que a gente pode esperar que o nacional cresça? Pode esperar que as coisas aconteçam? Né? Não pode. Se eu não consumir o vinho nacional, a cachaça nacional, também cachaça só nacional mesmo, né? Como é que a gente pode exigir que as coisas melhorem? Tá? A gente deve sim consumir o que é local, o que é nacional, porque, claro, o mercado vai dar, com o tempo, vai colocar tudo no seu devido lugar. Se você tem qualidade, fica. Se não tem qualidade, obrigatoriamente, com o tempo, vai sair fora do mercado. Isso é natural, né? Some. E a gente do mundo da cachaça, você bem sabe disso, carrega uma cruz. Estigma. Carrega uma cruz, eu não falo nem estigma, mas cruz. E é pesada pra cacete essa cruz. Porque é um produto, o primeiro produto nacional, o primeiro artigo produzido no Brasil, e as pessoas não dão valor. O valor é zero. O valor é zero. E lá fora, Raimundo, é assim, ó, eu vou dizer, em Portugal, tá? Na Inglaterra, vou falar na Inglaterra, vai ser até mais fácil porque eu trabalhei e fui gerente de uma rede de bares também, que chamava Spirit Group. E tinha cachaça, a cachaça do grupo era a Pitu. Uma cachaça que aqui é colocada totalmente de fora, né? Não é uma cachaça que entra para apreciadores, mas o inglês chegava no bar e pedia uma caipirinha e já chamava por Pitu. Ou em Portugal a 51, ou Velho Barreiro, são cachaças populares, né? Aqui, e que lá fora conseguem fazer um sucesso. E imagina as pessoas terem acesso à cachaça que se produz de qualidade, né? Aquela cachaça que você vende e que consegue, né? Nos trazer tanta coisa, assim como o vinho, né? que nos leva tão profundo numa avaliação. E as pessoas aqui negligenciam essa informação, né? Então eles fazem a mesma merda que a gente aqui, né? Importa o que não é tão bom assim. Vai ser que mas lá, claro, lá não tem acesso, né? Mas eu tenho comigo o seguinte: a gente tem que agradecer muito esses caras, Pitu 51, esses grandes produtores, porque se não fosse eles, o produto cachaça não seria conhecido. Hoje, a obrigação nossa é chegar com uma cachaça diferenciada, uma cachaça de alambique, com todas as suas propriedades organoléticas, toda a sua condição de produto, e mostrar, falar assim, olha, você já conhece essa, né? Conheço. Agora eu vou te mostrar uma outra que é um pouquinho diferente. Então, é a hora de chegar e aproveitar um buraco na cerca. Fala assim, olha, agora vamos por aqui. E o que é que falta para isso, Raimundo? O que é que falta ao brasileiro para dar valor
ao produto que deveria ser a bandeira do Brasil, né? Que é a cachaça, porque, claro, a gente sabe que existe esse preconceito, porque quando a gente quer realmente ficar bêbado, uma cachaçinha barata Vai no velho acho que Barreiro, é que o nem caminho mais Vidal. rápido. Vidal tá falando que quando morava na Espanha era só o velho Barreiro, o velho que... Mas isso é fato. As pessoas pedem uma caipirinha com velho barreiro, com 51 e etc. Porque é o acesso que têm, né? São empresas muito grandes aqui, né? Que produzem em grandes quantidades, conseguem ter preço muito competitivo para ir para fora, né? São os caras que têm a logística. Hoje ninguém faz nada. Fala assim, o que você produz? Nada. Se você tem uma empresa de logística por trás de você, você pode produzir a maior merda do mundo. Eu tenho uma distribuição, pronto, acabou. Você vai botar em qualquer lugar. Não tem. Chega onde a gente nem imagina. Então, os pequenos produtores, hoje você pega assim uma cachaça dessa aqui, com todo cuidado, produzida em Minas, nas serras, lá em Serra Mineira, ela tem as qualidades, todas elas bem posicionadas, mas é uma cachaça de produção pequena. Então, em alguns momentos ela fica de mãos atadas, porque ela não consegue fazer nenhum grande negócio, porque fala assim, quanto é que você produz? Bom, não dá para mandar. Então, ou a cachaça, o pessoal da cachaça se une e monta um grupo forte, para que esse grupo forte consiga encher um container de cachaça, 2 containers, senão vai ficar nessa, difícil, cara. Né? Outro dia eu estava vendo o pessoal aqui da Bahia, tem uns grupos de produtores, e onde o nosso vice-governador, apaixonado com a cachaça, né, tiveram acesso recentemente à China. Não, nós vamos exportar cachaça para a China. Cara, dá vontade de rir na cara do sujeito. Falei, porra, bicho, para com isso, cara. Vai exportar cachaça para a China? Não, porque o mercado chinês ele consome. Consome. Só que a gente não tem produção. Não adianta querer dar um passo além da sua possibilidade. Eu trabalhei uma vez numa empresa num frigorífico, eu vou contar uma história bem rapidinho. E aí eu fui participar de uma palestra de um cara que na época, isso eu estou falando, se vão quase 30 anos. Não existia Câmara de Comércio no Brasil. Você tinha o quê? Tinha 10 anos de idade? Tinha por aí. Estavam ensaiando para montar a Comissão Brasil-China. O centro seria a Antian chinesa. E aí o camarada chegou e falou assim para a gente que era da indústria de carne, falou assim, quanto você produz lá de carne? Aí o pessoal do frigorífico lá falou assim, pois bem, a China são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes naquela época, hoje já tem 1,5 bilhão fácil. Ele falou assim, imagine se cada habitante chinês, o cara falou assim mesmo, eu falei, filho da puta, se cada habitante chinês resolve comer um bife de carne de 100 gramas uma vez por ano. Eu falei, não tem produção. Acabou o estoque. Não tem produção. É verdade, Tudo a história dos caras, os caras são. Tudo é muito. O melhor vinho do mundo está lá na China. Sim. Hoje é o maior consumidor de vinho do mundo é a China. Era os Estados Unidos e foi ultrapassado pela China. A China hoje é o maior consumidor de tudo. Tudo eles consomem. Tudo é grande. O cara, você vai lá, eu produzo lápis. Tá bom. São 1 bilhão e 300 mil pessoas escrevendo lápis. Você produz, você vai matar a floresta amazônica para fazer lápis. Não tem. É complicado. A gente tem que pensar num mercado um pouco menor, pensar menor. O Pedrão já deu uma travada. Ele bebeu e ficou puto. Você parou com um copo na boca, velho. A turma tá achando que você tá bebendo tudo isso. Parou pela bebida. Agora, falhou aqui, mas voltou. Falhou, você já tomou todo aquele gagalzinho que estava tomando. Isso aqui foi a desculpa para poder encher a taça. Então, a gente tem que pensar no consumidor nacional. Eu não sei do mercado do vinho, mas o mercado da cachaça nós produzimos hoje 1 bilhão e 200 milhões de
cachaça e só exportamos 1,5, 2% do máximo disso é exportado. Imagino. O resto é consumido aqui. Raimundo, e qual é a proporção de cachaça de qualidade, tá? Vamos chamar de cachaças premium, cachaças artesanais, é que hoje a gente vive muito essa nomenclatura, né, do artesanal. As pessoas procuram a cerveja artesanal, o vinho artesanal, a cachaça artesanal. Qual é a proporção daquela cachaça comercial, aquela que a gente vende com preço mais barato no mercado e a cachaça de qualidade? Está tendo até uma discussão agora, nesse momento, uma discussão sobre essa nomenclatura. Porque é meio zoado isso aí ainda. É complicado. Zoado. Até pra gente que é do meio da cachaça, é zoado. Você falar e depois falar, não era isso assim, não é desse jeito. Então está havendo uma consulta pública para entrar em acordo em alguns pontos que estão divergentes ali, sabe? Mas a divisão é a cachaça de coluna, que são as colunas de produção, as suas cachaças de grande produção. Entrou o Guido aí, nosso queridão aí. Grande Guido aí. Já falamos um bocado mal dele, já. Agora vamos parar de falar mal dele, que ele chegou. Vou mudar o assunto, porque o assunto chegou. E a cachaça de alambique. Então, são dois tipos de produtos, a de coluna e a de alambique. As de coluna são essas grandes que a gente acabou de falar, Pitu, 51, e tem outros produtores que também produzem nessa grande quantidade que utiliza a coluna. E as cachaças de alambique são as diferenciadas pelo fato da pequena produção, onde você adquire esses aromas, esses sabores, as madeiras, enfim. Então, o que se fala também, a gente... só fazer um parênteses aqui, ninguém está ouvindo a gente. É igual essa porra dessas informações da saúde, que cada hora um diz uma coisa, e você não sabe bosta nenhuma, né? Hoje morreu tantos e amanhã eles já renasceram de novo já. Daqui a pouco não morreu ninguém. Né? Sabe aquelas contas de maluco? Fala, não, ninguém morreu. Quem morreu? Não, ninguém. Então, enfim. O que se fala é que é 70-30. 70% da nossa produção é da cachaça de comercial, aquela mais barata, e da cachaça de premium. E aí tem outros tipos de nomenclatura que eu aprendi que não precisa a gente ficar falando. O cliente, primeiro ele precisa entender, gostei ou não gostei. A partir do momento que ele fala assim, eu gostei, aí você entra com a história com ele, que a cachaça feita de tal forma. Então, eu tive um mestre, até teve na live, ele falou, Raimundo, não precisa disso. Marcelo Pelisson, é uma das melhores cachaças que eu já bebi. Puxa saco dele aqui, ó. Marcelo, da Weber House. Então lá tem cachaça boa. Então a gente tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. E o que eu queria, uma das coisas que eu conversei com você, e gostaria de perguntar, e de repente não vai ser uma pergunta, vai ser um posicionamento, que tem uma vertente no mundo da cachaça, entende que glamorizar a cachaça é um grande caminho. E eu desconheço uma bebida, existem algumas outras, mas é uma bebida de consumo em larga escala, como o vinho, como uma bebida glamourosa. Você vai falar, não deixa de ser vinho. A partir de que momento essa porra desse vinho começou a ser glamouroso? O vinho glamouroso é um nicho muito pequeno de mercado. Tá? Um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Em Portugal, a grande maioria de consumidores, ou bebedores, ou degustadores, como a gente queira chamar, de vinho, não tem no dia a dia não tem uma taça apropriada para consumir vinho. Tá? Tem um copo americano, como se fosse um copo de água, tá? Para beber vinho. Então começa a partir daí o simplificar o vinho e tornar ele acessível para o dia a dia, sem grandes mariquices, pandeirices e viadagens. Sem viadagens. Então a gente precisa ir por esse caminho. Existe mercado para o vinho gourmetizado, eletizado? Existe.
Claro que existe, tá? Porém, a grande massa deve ser encarada como aquele vinho que é o do consumo geral, do dia a dia. Porque a partir do momento que você coloca esse tipo de nomenclatura, você já está dizendo assim, ó, não é para o dia a dia. O meu dia a dia não é glamouroso, o meu dia a dia é corrente. O meu dia a dia é para ser algo que eu vou na geladeira, abrir e servir. Ou vou no armário, ou vou na adega, abrir e servir. Tá? Tem que ser dessa forma. Então, por aí que tem que ir. Existe, sim. E eu acho que hoje em dia, com a informação que existe, com essa troca de informação de país para país, já existem os degustadores direcionados para os vinhos mais caros, porém, de uma forma geral, esses caras bebem no dia a dia os vinhos mais comuns. Então, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Democratizar ao máximo o consumo, primeiro, sem regras, mas colocar na boca do povo a bebida, e depois cada um escolhe o seu caminho. Quer continuar na bebida mais popular, continua. Quer ir para uma gourmetização, vai, tá? Mas acho que é por aí. Mas o que eu falo da forma de consumir o vinho, porque você não... Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu não vejo ninguém consumindo vinho num copo comum. Que não seja uma taça específica. Aí é que está. Aí é que está um ponto bem interessante. Assim, ó. Eu vejo o Brasil, tá? O Brasil muito à frente de muitos países da Europa. Por quê? O Brasil demorou muito tempo para receber o vinho como uma bebida cultural. Tá? O Brasil é um grande consumidor de vinho. Tá? O Brasil é um dos maiores consumidores de vinho do mundo quando se trata de vinho de uma forma geral, incluindo o vinho de mesa, o vinho suave. Tá? Quando a gente coloca tudo dentro do mesmo saco. Porém, quando a gente vai para o consumo de vinho fino, aí já não. Aí já não é a mesma percentagem. Porém, o brasileiro tem uma coisa muito interessante que é, quando começa a aprender da forma certa. Então, hoje a gente vai em casa de qualquer brasileiro, a gente vai ter uma taça de vinho de qualidade, a gente vai ter uma adega climatizada, a gente vai ter um corta-gotas, a gente vai ter um abridor legal, então vai ter um decanter. Isso o brasileiro aprendeu e aprende a degustar vinho da forma correta. Tá? Então, mas talvez um dia vá começar a beber o vinho do copo americano. Talvez vá, não sei. Quando a bebida for tão natural, em que você diz assim ao seu filho, vá ali na mercearia e compra uma garrafa de vinho. Tá? A gente não faz isso hoje, porque a gente tem ainda um certo glamour de escolher o vinho, etc. Mas quando passar a ser algo corrente do dia a dia, talvez não tenha mais esse cuidado de beber na taça certa, na temperatura certa, e etc. Tá? Então, acho que isso é um processo. Mas sim, o brasileiro hoje consome muito bem. Não estou a dizer em quantidade, tá? Estou a dizer na forma de consumir, consome muito bem o vinho. Eu quero dizer que então pode ser que a gente esteja no caminho inverso. Na Europa, hoje, os caras tomam o vinho de qualquer forma. Não é assim, não que tomem de qualquer forma, e hoje já se toma da forma correta. O que acontece é que, pensa o seguinte, desde sempre se tomou vinho na Europa, tá? Sim. Porém, a informação era muito localizada, tá? Você não tinha acesso a fazer compras de taça pela internet, a fazer compras de vinho pela internet. A informação era ali, no seu povoado, na sua região, tá? Então você não tinha acesso à qualidade, não tinha acesso à diversidade, tá? Hoje é fácil, você logou no seu celular, no Mercado Livre, e amanhã você tem na sua porta de sua casa um conjunto de taça bonitinho. Então é muito mais fácil hoje se consumir da forma correta do que era antigamente. Hoje você tem pessoas que ensinam a degustar um vinho da forma correta, assim como você ensina a degustar uma cachaça da forma correta, que até há pouco tempo atrás ninguém fazia isso. Então as pessoas não tinham. Então quem bebia da forma que achava que era correta, sem estudo, sem preparação. Hoje já não. Hoje a gente antes de fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, pega o Google
e pesquisa como é que eu tomo cachaça, como é que eu tomo vinho. E a primeira coisa que vai aparecer lá é, para tomar um vinho, deve ter uma taça de cristal, com um pé, com um bojo largo e etc. Deve servir a uma temperatura correta, tem que ter um abridor, tem que cortar o lacre e etc. Tá? O passo a passo está muito mais acessível, a informação está muito mais acessível do que estava antigamente. Então, quando eu falo isso da Europa, é porque é uma população mais velha, aqueles que já consomem há mais tempo, e que não tinham esse acesso. Né? Talvez o jovem, o jovem hoje que consome vinho na Europa, sim, já tem outra preocupação de consumo. Isso é interessante. Mas com tudo isso ainda tem. A gente está tentando, o pessoal da cachaça está tentando ainda encontrar a taça ideal para consumo, porque se você vai consumir de uma forma despojada, vamos dizer assim, você não precisa da taça. Então, vai consumir num copinho, né, num copo pequeno. Um copo americano ninguém gosta, mas é o primeiro copo que existiu. É coisa antiga e é importante para a história. Então, a gente tem copinhos pequenos. Que tem, você vai. Mas esse copo aqui você não vai conseguir perceber aromas, sabores. É beber de uma forma. Então, é isso que eu digo. É isso que eu digo, Raimundo. É assim, não adianta, tá? Não adianta a gente investir um valor mais alto numa cachaça boa ou num vinho mais caro se a gente não vai tirar o máximo partido dela, tá? Se você vai beber por beber sem informação, bebe um vinho barato, não é? Bebe uma cachaça barata. Se é para ficar bêbado, a gente não faz apologia a isso e novamente a gente fala isso. Eu como educador de vinho, né, dando formação de vinho e me tornando um sommelier profissional, uma pessoa que estuda sobre vinho, tenho a responsabilidade de levar a informação correta, né? Formador de opinião. Porém, formador de opinião, fato. Agora a questão é, não adianta você comprar um vinho caro, vamos chamar um Petrus da vida, ou um Barca Velha para Portugal. Não. Raimundo, se eu disser para você que eu vi alguém tomar um Barca Velha com Coca-Cola. Se eu disser para você que eu vi, ninguém me contou. Tá? Então, um cara desses aí, o cara tem muito dinheiro, só pode, né? Obviamente, para beber um vinho. Tem gente que põe açúcar, né? Não, põe açúcar e põe açúcar na porra, agora viu docinho aí, e põe tudo. Então, o que é que adianta a gente gastar dinheiro se a gente não vai pensar naquilo que estamos a fazer, tá? É isso que eu estava a dizer. Então, o passo a passo. Não adianta a gente tomar uma cachaça num copinho desses que você mostrou, se for uma cachaça especial. Se for uma cachaça com X tempo de barrica, né? Se for uma cachaça que foi pensada, foi elaborada para ser degustada. Então, se for uma bebida, beleza, está tudo certo. O importante é a gente colocar a bebida na boca do povo, né? Por quanto mais beber, mais a gente vai difundir a mensagem. Agora sim, primeira coisa é informação. Quanto mais informação a gente tem para conseguir, e informação hoje é grátis, a informação é gratuita. A gente vai no YouTube, a gente tem como degustar um vinho, agora, a gente tem como degustar uma cachaça. Mas a ressalva, tem que tomar cuidado que tem nego informação errada de merda e de monte. Então, se você vai seguir essa regra de Pedro, preste atenção no que você vai fazer. Não. Tem um Zé Ruela aí no meio aí que tá foda. Dá dó. Eu concordo e eu sempre digo uma coisa, Raimundo. Você ia dizer uma coisa, cadê? Sua internet tá uma merda. Eu vou emprestar a minha, eu vou passar a minha senha. Vou passar a senha da minha internet para você, que acho que pega aí. Não, foi uma ligação que entrou aqui no celular, eu acho que derrubou. Eu costumo muito dizer o seguinte, no meio do mundo do vinho, no mundo da cachaça, ou que seja igual, existem várias verdades, tá? E nenhuma dessas verdades pode ser tida como uma verdade absoluta. Nenhuma. A informação que eu passo é apenas e só a ideia que eu tenho do vinho.
tá? Assim como a sua informação que você passa da cachaça é a informação que você acumulou ao longo dos anos, através de estudos, através de degustações, através de tantas experiências que você tomou nesse mundo e que essa informação chegou até você, catalogou, colocou de uma forma acessível para passar para a frente e você passa a sua imagem, a sua visão da cachaça, assim como eu. Aquilo que eu falo, quando eu falo de vinho, eu gosto muito de deixar claro, assim, não tenho a verdade absoluta, jamais. Aquilo que eu tenho é a minha verdade absoluta. Aquilo que eu acredito que seja o vinho é aquilo que eu tento passar. Então, a informação que está na internet, sim, tem muita coisa que é vaga, é mentira, tá? É uma mentira bem contada. Porém, aquilo que a gente deve fazer é o quê? Buscar várias fontes de informação e depois comparar, e aquilo que faz sentido para você passa a ser a sua verdade. Passa a ser aquilo que você acredita porque faz sentido. O que é que me adianta falar de uma coisa que não faz sentido para mim? Né? É isso muito que eu acredito nesse mundo de quando a gente passa a informação e é muito pessoal. Né? O meu sabor, a minha degustação é minha. Eu não consigo falar para você aquilo que eu estou sentindo. A gente usa algumas palavras, algumas descrições que elas são globais para todo mundo tentar-se aromas de frutas vermelhas, especiarias, tabaco, etc. São coisas que todo mundo sabe mais ou menos o que é. Né? Porém, aquilo realmente que é o meu sabor, que é a minha percepção, só eu tenho. É seu? Então, isso não posso passar. Não posso, é impossível isso aí. Então, o que é que a gente deve fazer? Como formadores de opinião, como você falou, é tentar dar o passo a passo, como degustar, o que procurar, né? A forma correta de servir e etc. Isso, depois comparando com aquilo que outras pessoas da área falam, o consumidor ou a pessoa que a gente está a falar deve tomar o seu próprio caminho. Acho que é esse o grande segredo e não colocar nada como uma verdade absoluta, porque neste mundo da cachaça e estou a dizer que a minha barba... Estou te sacaneando aí, que sua barba tá... É minha mãe aí, ó. É minha mãe. Mas você não homem das cavernas. Cachaceira que dói aí, ó. É uma pessoa de bom gosto. Raimundo, um cachaceiro é a pessoa que bebe ou é a pessoa que produz? Cara, existe uma discussão que a língua portuguesa, eu sempre uso a língua portuguesa como minha defensora. E é verdade, é verdade. O cachaceiro é a pessoa que gosta, que invariavelmente produz ou que cuida, porque é a cachaça com o sufixo eiro. Eu sacaneio as pessoas em cima disso, que eu não sou um cachaceiro burro, né? Eu falo assim, eu sou cachaceiro, mas eu sou inteligente. Então a língua portuguesa me dá esse respaldo. A língua portuguesa me dá esse respaldo, porque eu uso o sufixo eiro. O sufixo eiro vai em cima de todas as palavras de quem cuida, quem produz, né? Porque assim, quem cuida de enfermo é enfermeiro. Então eu usei o sufixo eiro. Quem cuida do jardim é jardineiro. E por aí vai. Boa. Então, eu posso ser um vinheiro? Se for dentro do sufixo. Talvez a palavra não seja tão adequada como vinheiro. Mas, porra, se quer ser, seja, cara. Estamos aqui para isso. O enólogo, né? Porque o enólogo, né? Faz parte da questão da palavra, da língua. Você tem tempo ainda? Eu queria entrar nesse toque aí. Eu tô tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui e vou chamar outra. Eu vou demorar um pouquinho para só escrever aqui. A conversa tá gostosa. Tá, então tá bom. Então vamos voltar a conversar.